Muito bem, então está na hora da gente olhar uma consequência dessa definição termodinâmica da temperatura para os sistemas que a gente já analisou. Vamos olhar, por exemplo, qual é a consequência disso para um sólido de Einstein no limite de alta temperatura e num gás ideal monoatômico. E vamos ver que, de fato, essa definição de temperatura corresponde à temperatura, à grandeza da temperatura com a qual nós trabalhamos antes. E, nesse contexto, nós vamos apresentar um novo termo, uma nova terminologia muito importante. Então, aplicações. A primeira, sólido de Einstein no limite de altas temperaturas. Alta temperatura significa Q muito maior do que N. É isso? Nós construímos a multiplicidade nesse limite. A multiplicidade era Q sobre N elevado a N. É o número de Neper, Q é o número de unidades de energia que está nesse sistema, né? Então, vamos ver como é que fica a sua entropia, que é K vezes o logaritmo dessa multiplicidade. Isso aqui vai dar N vezes K. A gente já sabe, né? Aproximação de ordem zero, a entropia de qualquer sistema macroscópico em ordem zero é N vezes K. E o que sobra aqui é o logaritmo de EQ sobre N, que eu posso separar assim, logaritmo de Q sobre N mais 1. Né? Ou ainda, como Q é o número que exprime a quantidade de energia, eu apaguei aqui, né? Mas isso está relacionado com a energia em si, de que forma mesmo? U é Q vezes epsilon, que é a unidade de energia. Então, onde aparece Q, eu vou substituir por U sobre epsilon N mais 1. Aqui está a entropia como função de N e U. No caso do sólido de Einstein, não tem volume envolvido, portanto, a entropia é função apenas dessas duas variáveis. Muito bem, vamos ver qual é a temperatura associada a essa forma da entropia. O que essa equação fundamental nos diz a respeito da relação entre a temperatura e as demais grandezas que estão envolvidas no cálculo da entropia. Ora, a temperatura é d rho de S, d rho de U, nesse caso, N mantido fixo. Então, isso vai dar N vezes K, vezes a derivada do que está aqui dentro, isso aqui é uma constante, a derivada do logaritmo, derivada com respeito a U, né? Vai dar 1 sobre epsilon N dividido por U sobre epsilon N, ou NK sobre U. E, portanto, eu sei obter, a partir dessa equação, a relação entre a energia e a temperatura. U é NKT. Surpresa! Na verdade, nós já sabíamos disso. Na verdade, nós estamos aqui simplesmente assegurando que essa definição de temperatura, que pode parecer, num primeiro momento, muito abstrata, na verdade, ela é a mesma temperatura com a qual nós estamos lidando desde o início desse semestre. Nós sabíamos que, para um sólido de Einstein, composto de N osciladores, cada um com 2 graus de liberdade, né, nós sabíamos, pelo teorema da equipartição, que a energia tinha que ser número de graus de liberdade vezes meio de kT. O número de graus de liberdade é 2N, porque para cada oscilador eu tenho 2 graus, ali está, U igual a NKT. Esta coisa que eu obtive aqui, nós chamamos a equação de estado térmica. Então, quando eu pedir a você, obtenha a equação de estado térmica de um sistema qualquer, termodinâmico. O que eu quero é que você use a definição de temperatura para estabelecer qual é a relação entre energia e temperatura. Tá?
É isso aí. Você já viu que, no caso geral, quando eu trato sistemas que são caracterizados por energia, volume e número de partículas, eu vou ter 3 derivadas parciais de primeira ordem. Cada uma dessas derivadas parciais de primeira ordem vai estar associada a uma das grandezas termodinâmicas intensivas. A primeira nós já vimos, a temperatura, vai aparecer a pressão e o potencial químico. E, portanto, quando eu uso essas definições, eu posso obter 3 equações de estado diferentes. Aí está a primeira, a equação de estado térmico. Depois vamos obter a equação de estado mecânica, que vai relacionar a pressão com a temperatura. E, finalmente, a equação de estado difusiva, que vai nos dizer qual é o potencial químico do sistema que a gente estiver considerando. Como um segundo exemplo, lá vem ele, o gás ideal monoatômico. Aí. E aí é claro que todo mundo se lembra da multiplicidade do gás ideal monoatômico, não é verdade? Vamos ver? É isso que mas o que eu quero é que você lembre, não, a função de n que ele se referiu é complicada, essa eu não sei de cabeça, né? Não quero que você saiba também. Mas o que eu quero que você lembre sempre é que a multiplicidade tem lá uma função de n e ela depende do volume e da energia. E é essa dependência que eu quero que você lembre. O volume aparece elevado a n e a energia aparece elevado ao número de graus de liberdade sobre 2. Neste caso específico, 3n sobre 2. Se nós sabemos a multiplicidade, sabemos a entropia. A entropia é K log dessa brincadeira aqui, log de Então vamos obter a equação de estado térmica para o gás ideal monoatômico. E o que significa isso? Significa fazer 1 sobre T igual a d rho de S, d rho de U, quando V e N são constantes. Ó, d rho de S, d rho de U, você vê isso aqui, tudo é constante nessa brincadeira. Só interessa essa parte aqui, né? E quando você toma essa derivada, o que vai dar? A derivada logarítmica de U elevado a 3n sobre 2. Vou passar o N para fora. Isso aqui é NK e aqui é um F', não é o mesmo da multiplicidade, tá bom? É logaritmo de um produto, é logaritmo a soma dos logaritmos. Esses 2 logaritmos aqui tem derivada nula, só importa aquele último. Então vai ficar N vezes K vezes a derivada logarítmica de U a 3 meios. E isso vai dar 3 meios de U a meio sobre U a 3 meios. Tá certo? Que é 3 meios de NK, 1 sobre U. E, portanto, U 3 meios de NKT. Sem muitas surpresas, de fato era isso que tinha que dar para que a nossa definição fizesse sentido, né? Agora, espero nesse momento ter convencido você de que essa definição de temperatura corresponde à noção usual de temperatura. É importante talvez caracterizar o fato de que essa definição ela é muito mais abstrata, né? E quando a gente construiu a definição operacional de temperatura, aquela grandeza que é medida por um termômetro, lembro até que a gente discutiu sobre isso na ocasião, né? Tinha uma pressuposição, quando a gente constrói um termômetro de mercúrio, de que o coeficiente de dilatação do mercúrio ele é constante ao longo de uma certa faixa. A definição operacional ela tem problemas, não é verdade? Ela tem pressupostos. E essa daqui não tem. Então, na verdade, esta daqui é uma definição mais básica, e é sempre assim, né? A definição formal ela é mais consistente do que qualquer definição operacional. Importa mostrar que a definição operacional corresponde a isso em uma situação na qual o comportamento do objeto que a gente usa para medir a grandeza é ideal. É isso.
Na verdade, a gente pode até, uma vez que a gente sabe a definição consistente de temperatura, determinar a variação, por exemplo, do coeficiente de expansão do mercúrio ao longo de uma certa faixa. Né? Muito bem. Vamos ver agora de que maneira a gente vai fazer a conexão macroscópica entre entropia e calor. Lembre que lá na sua física elementar, você, quando viu a entropia pela primeira vez, você viu a entropia associada a alguma coisa que tinha calor no meio. Mas vamos ver de onde sai isso daí. Tá? Lembro também que eu poderia fazer isso tudo sem usar a palavra calor, mas vamos fazer da maneira mais usual. Vai? Uma vez que eu consigo obter a equação térmica, a equação de estado térmica para um sistema termodinâmico, então eu sou capaz de obter a sua capacidade térmica. A sua capacidade térmica a volume constante, por exemplo. Capacidade térmica a volume constante, nós até já mencionamos isso antes, né? Que na verdade o nome ideal seria capacidade energética, não é verdade? Isso aqui é dU/dt a V constante, e no caso do gás ideal, outra vez, né? Você tem aqui que a capacidade térmica é 3/2 de NK. Muito bem. Nenhuma surpresa nisso, né? Para o caso de um sólido de Einstein, eu não vou escrever isso, mas é imediato, né? Vai dar simplesmente N vezes K. Aí a capacidade térmica volume constante, o termo volume constante fica até um pouco abusivo, porque nós não estamos falando de volume no caso de um sólido de Einstein. Nesses dois sistemas você vê que a capacidade térmica é independente da temperatura e é simplesmente igual a K/2 vezes o número de graus de liberdade. A gente também já sabia disso, já tínhamos destacado isso no passado. É importante dizer que esses resultados estão de acordo com medidas experimentais feitas em gases diluídos ou em sólidos a altas temperaturas. Tá? Então, esses modelos funcionam bem nesses limites que a gente nos quais a gente está considerando. Claro, você pode ter sistemas que têm um comportamento mais complicado do que esse, e a gente vai ver alguns no futuro. Então, a gente pode, antes da gente considerar outros exemplos, a gente pode aqui estabelecer uma estratégia para fazer a conexão da termodinâmica com a medida experimental da capacidade térmica, por exemplo. Então, vou botar isso aqui em cinco etapas. Primeira etapa, usar a análise combinatória para construir a multiplicidade. Bom, a gente fez isso, né? Para esses sistemas que a gente está estudando aqui. Depois, constrói a entropia, que é simplesmente uma medida dimensional do logaritmo dessa multiplicidade. Aí, construa a equação de estado térmica, que vai ter como resultado U como uma função de t, e talvez de outras coisas, mas o que interessa aqui é que é uma função de t. Uma vez que eu tenho u como função de t, na verdade, o que a gente obtém, em primeiro lugar, é t como função de u, né? Mas a gente pode inverter para obter u em função de t. E, finalmente, eu construo a capacidade térmica, que é dU/dt. Eu não estou explicitando aqui o que é que eu estou mantendo constante ou não. Tá? Na verdade, é porque eu embuti dois passos num só. Aqui tem dois passos. Né? Passo 3, passo 4. Passo 3 é 1 sobre t igual àquilo ali, inverte para obter u em função de t, mas eu fiquei com preguiça e escrevi logo as duas de uma vez. Então, se eu consigo construir a multiplicidade, eu obtenho a capacidade térmica por um procedimento absolutamente rotineiro. É virar a máquina, tá certo? Infelizmente, o grande problema está no primeiro passo. O primeiro passo é um passo difícil. Nem sempre a gente consegue construir a multiplicidade do jeito que a gente o fez para os sistemas mais simples que a gente está usando como modelos, né? Na verdade, a gente vai ver
duas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos ver no capítulo 6, no último capítulo, no último trecho dessa disciplina, que é possível a gente partir direto para esse passo. Tá? Isso vai envolver uma análise estatística e a gente vai ver de que maneira a gente pode bypassar os primeiros passos. E a gente vai ver também que, na verdade, a gente consegue construir a entropia sem precisar construir a multiplicidade antes. Na verdade, foi assim que ela foi construída no início. Né?